Graça e paz, querida igreja. Hoje, com alegria, estamos aqui para louvar, engrandecer, adorar o nosso Deus, o Deus que tem nos conduzido, essa grande jornada, de ir, levar o Evangelho, de consagrarmos as nossas vidas e também entregar a Ele o melhor que podemos entregar. Nessa noite, irmãos, para a reflexão dessa noite, eu vou começar com 3 textos que eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura. O primeiro deles, Hebreus 11, versículos 6 e 7. Hebreus 11, versículo 6. E também vamos marcar já aí Efésios 2, versículo 8. Primeiro Hebreus 11, versículo 6. Vamos ler ele primeiro. Depois, Efésios 2, versículo 8. Está marcados aí? Põe o dedinho, pede o dedo do vizinho emprestado, marcador de páginas, qualquer coisa. Pega o grampa, a presilha. Mais um versículo, Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Todos acharam? Eu complico a vida de vocês, Normalmente é 2 versículos para 2 páginas no máximo, mas hoje vamos praticar bastante a leitura da palavra. Então estejam preparados, isso aqui é só uma introdução. Vamos ler então primeiro Hebreus 11, versículo 6. Todos juntos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardão dos que o buscam. Certo? Vamos agora em Efésios 2, versículo 8. Todos acharam? Vamos ler juntos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por último, não menos importante, Romanos 1, versículo 7. Romanos 1, versículo 7. Todos juntos. A todos, amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Amém? E o versículo 17. Do mesmo capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Amém. Irmãos, por que eu li 3 textos e os 3 textos têm algo em comum? Qual é o comum? Fé. Fé. Acho que todo mundo aqui sabe o que é fé. Ou pelo menos café. Mas fé eu tenho certeza que todos que estão aqui sabem o que significa. Fé é um dom dado por Deus. Para quê? Para que creiamos nele. Sem a fé não tem como você se entregar a Cristo. Sem a fé, não tem como você reconhecer os seus pecados e falar: Senhor Jesus, toma em tuas mãos a minha vida.
correto? Isso todo mundo sabe. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre algo que muitos de vocês às vezes esquecem de saber. A fé precisa ser cultivada, a fé precisa ser mantida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser alimentada todos os dias. E é sobre esse texto, é sobre essa mensagem que hoje estaremos aqui falando. Oremos. Querido Deus, nessa noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor, tão somente para te adorar, Senhor, te engrandecer, Senhor. E dessa forma, Pai, que aqui estamos prostrados aos teus pés, ó Pai, queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, estejam atentos, Senhor, para o teu falar, ó Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, Senhor, edificados, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza da salvação, Senhor. E com isso, Senhor, animados, Senhor, a te servir melhor, ó Pai. Que possamos aqui, Senhor, sair, Senhor, com os nossos corações aliviados, Senhor, por saber que o Senhor, autor de toda a criação, está aqui para falar com cada um de nós, ó Pai. De maneira individual, de maneira coletiva, ó Pai. Que hoje sairemos daqui com os corações cheios da tua palavra, ó Pai. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que poderia nos causar uma derrota na nossa fé? Como eu disse antes, precisamos alimentá-la todos os dias. Precisamos cultivar nossa fé todos os dias. Se é algo dado por Deus, por que a gente precisa alimentar todos os dias? É um dom dado por Deus, é um presente dado por Deus. Cada um de vocês tem essa fé. Afinal, vocês estão aqui por causa dessa fé. Mas por que você tem que alimentar todos os dias? Porque ela enfraquece. Muitos de nós já passou por momentos difíceis. E quando vem esses dias maus, o que fazemos? Primeiro pensamento, Deus me abandonou. Segundo pensamento, Deus não ouve mais minhas orações. E por aí adiante. E aí o acusador começa a falar, poxa, sua fé é fraca. E aquela fé que a Bíblia fala que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, passa a ser tão distante de você. Você fala, poxa, minha fé é tão menor do que um grão de mostarda, que eu não consigo nem acreditar que Deus está comigo. Pela manhã falamos sobre um Deus que cuida, um Deus que está presente no deserto. E não muito diferente, eu vou continuar falando desse Deus, desse mesmo Deus. Essa fé que você precisa cultivar, alimentar, sustentar todos os dias, ela não pode se apegar em algumas coisas. E o primeiro ponto a ser falado, a fé não pode estar ligada, ou associada, ou dependente do ser humano. Eu não posso firmar a minha fé em uma pessoa, ou em mim mesmo. Quando falo uma pessoa, estou falando de mim mesmo. Uma vez que eu acredito que eu posso, e que eu vou conseguir, porque as minhas forças me mantêm, eu estou colocando a minha fé em segundo plano. Eu vou dar dois exemplos de uma mesma pessoa na Bíblia. O apóstolo, ainda não apóstolo, mas discípulo de Deus, Pedro. Vamos abrir nossas Bíblias em João 18. João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Irmãos, eu acho que essa história aqui não é estranha para ninguém. Quando Jesus estava em Getsêmani e ele foi entregue aos soldados,
pela traição de Judas. Todos sabem dessa história, né? Todos aqui participam da escola dominical, né? Eu brinco com isso, irmãos, mas a escola dominical é maravilhosa, onde a gente tem a liberdade de aprender, debater, falar do que está lendo e entendendo da palavra de Deus. Então, quer crescer espiritualmente, comece a frequentar a escola dominical. E deixo aqui o meu convite a todos vocês. Participem. Aqueles que ainda não têm o hábito de participar, participe. Vocês vão ver coisas diferentes acontecendo na sua vida. E quando eu falo coisas diferentes, não é nada fantasioso, mas sim o seu amadurecimento, o seu entendimento, a hora de interpretar a palavra, interpretar o que está acontecendo na sua vida. Esse crescimento é algo precioso. Então você consegue fazer na leitura na sua casa, mas quando você começa a debater ali com os irmãos, vendo outras posições, outra visão da palavra de Deus, de repente vai abrindo seus olhos espirituais. Mas voltando ao contexto, Pedro, quando os soldados pegaram em Jesus para prendê-lo, ele automaticamente desembanhou a espada e arrancou a orelha de um dos soldados. Essa história é bem conhecida. Mas os irmãos já pararam para pensar, por que será que Pedro fez isso? E a minha pergunta é bem capciosa. Por quê? Depois eu vou dizer algo que diferencia dessa atitude. Mas por que será que Pedro mostrou essa tamanha lealdade a Jesus? O meu mestre sendo preso, não vou permitir. Desembanhou a espada e atacou o soldado. Será que ali ele não estava tentando mostrar para os seus amigos, que estava cercado de amigos também, que ele era leal a Jesus? E que ele queria motivar os amigos a vamos lá comigo, vamos atacar esses soldados, somos em um número maior, a gente consegue derrotar os soldados e deixar o nosso mestre livre. Desculpa o suor, irmãos. Acho que está um pouco quente. Acho que se todos nós atacarmos os soldados, a gente vai conseguir libertar o nosso mestre. Muitos de nós fazemos isso no dia a dia. De que forma? Quando estamos na igreja, somos um santo. Falamos da palavra de Deus, agimos com tanta lealdade à palavra de Deus, pregamos, anunciamos as boas novas, mas quando estamos no escondido, a gente é um pouco diferente. Quando estamos afastados daqueles que foi falado semana passada, a nuvem de testemunhas, né? Semana passada o pastor pregou sobre a nuvem de testemunha que nos cercam. E hoje eu falo de Pedro, que estava ali cercado de uma nuvem de testemunhas, teve uma atitude que talvez parecesse que ele queria mostrar a lealdade dele para Jesus. No entanto, teve uma outra atitude dele um pouco mais tarde. Os irmãos depois leem o capítulo total de 18 de João e entenderão melhor essa minha comparação. Mais tarde, Jesus ainda não tinha sido crucificado, estava sendo julgado. E ele, escondido atrás de uma porta, alguém o reconheceu e falou: poxa, você não faz parte daquele grupo? E automaticamente aquele homem que era tão fiel, tão dedicado, tão empolgado a defender a Jesus, o que ele falou? Eram horas depois, não foi dias depois. Ninguém o corrigiu e falou: não, você está seguindo um Deus falso, aí, está sendo preso. Ninguém falou isso para ele. Foi horas depois, ele acompanhou, ele e algumas outras pessoas acompanharam, seguiram para ver o que ia acontecer com Jesus. E ele seguiu olhando de longe, escondido atrás da porta. Alguém o reconheceu e falou: você não faz parte daquele grupo? E ele respondeu o quê? A igreja conhece a história. Ele respondeu: não conheço. Não faço parte desse grupo.
Mas não foi o mesmo homem que desembanhou a espada para defender, mostrar fidelidade àquele Senhor que ele adorava, que ele dedicava seu tempo? Irmãos, não deposite a sua fé nas pessoas. Pedro, com essa atitude, ele dedicou toda a sua fé, a fé que ele tinha em Jesus, ele dedicou ao homem. Primeiro, ele quis mostrar ao homem que ele era fiel. E segundo, quando ele estava sozinho, ele negou a Jesus. Ele falou, não conheço. Não tinha ninguém em volta que poderia dizer assim, não, ele é sim, ele é meu irmão, ele estava lá, participou da Santa Ceia comigo. Ele estava lá na mesa. Não, ele está mentindo. Ninguém podia falar, naquele momento não tinha ninguém. A maioria das pessoas que estavam seguindo Jesus fugiram quando Jesus foi preso. A maioria. Então não tinha uma nuvem de testemunhas para dizer assim, Pedro, você está mentindo. E ele mentiu, ele falou, não pertenço a esse grupo. Mais tarde, ele se aquecendo na fogueira, alguém falou de novo, mas você não faz parte daquele grupo? Duas atitudes de uma mesma pessoa. E vemos que foi depositada a fé que ele tanto dizia ter, foi depositada em homens. Irmãos, virão problemas, virão dificuldades. E se você tiver com a sua fé dedicada a homens, com certeza cairá. Com certeza a sua fé enfraquecerá e ela não pertencerá mais a você. Quando depositamos a nossa fé nas pessoas, no homem, no ser humano, a nossa fé vai ser enfraquecida. A fé dada por Deus será enfraquecida. Perceba que Pedro agiu na frente dos amigos, dos irmãos, de uma forma, e quando estava sozinho, agiu de outra maneira. É o mesmo homem, mas a fé estava depositada em homens, em pessoas. O que as pessoas estão vendo? Semana passada a pregação falou, essa nuvem de testemunhas está cansada de ouvir. Deus é bom, Deus Deus muda a vida. Quando saímos para anunciar as boas novas, fala, Deus vai mudar a sua vida. Mas é difícil quando a gente fala isso e não vive isso. É impossível você levar o evangelho somente com a boca. Porque se você não consegue demonstrar na sua vida que Jesus Cristo mudou a sua vida, que outrora o Osmar era outra pessoa, e hoje ele é um homem consagrado, é um homem que edifica, é um homem que Deus tem abençoado, que transformou aquele homem que tinha um coração sujo, hoje com um pouco mais de conhecimento, tem se purificado dia após dia. Que vou cometer erros, vou continuar cometendo erros, irmãos. Mas as pessoas, a nuvem de testemunha, tem que reconhecer em mim Cristo. Se elas não reconhecerem em mim Cristo, impossível eu evangelizar, eu pregar o evangelho e essas pessoas falarem, eu quero seguir esse Cristo, eu quero conhecer esse Cristo. Outro ponto que não podemos, não devemos aplicar a nossa fé. A nossa fé firmada em milagres. Hoje temos muitos pregadores ou líderes espirituais falando sobre milagres. E eu vou falar duas frases que eu acredito que todos os irmãos já devem ter ouvido. Não talvez para vocês, mas ouviu alguém falando para alguém, ouviu em alguma pregação, ouviu em algum momento. Uma delas é, hoje o seu milagre está aqui. O seu milagre tem dia e hora, e hoje está marcado o seu milagre. Eu acredito que todos vocês já ouviram isso. E isso é chamativo, alegra nosso coração, com certeza. Se eu souber, se eu estou ali orando para Deus, Senhor, preciso de uma Mercedes, modelo tal, cor tal, a maçaneta eu quero com aquele detalhe, e de repente chega uma pessoa e fala assim, Osmar, seu milagre vai acontecer hoje. Eu já vou pegar minha carta, já vou ver se está em dia,
né? Já vou ficar preparado. Minha Mercedes vai aparecer ali no portão. Aí vem a Mercedes, né? Sem dente, toda descabelada. E aí a gente fica, poxa, foi falado que o meu milagre ia acontecer. E aí você vem, participa do culto, fica 1 hora, 1 hora e meia ali no culto, e olha para o lado, não está vendo nada acontecendo. Acaba o culto, você sai, olha, nada aconteceu. Não podemos viver de milagres, irmãos. A nossa fé não pode estar firmada em milagres. Se a nossa fé dependesse de milagres, existe um certo povo, que poderia ter feito maravilhas, mas não aconteceu dessa forma. E aí onde eu chamo os irmãos para abrirmos em Números 11, como eu disse, ia dar uma passeada na Bíblia, né? Números, livro de Números 11. Vamos ler o versículo do 1 ao 6. Números faz parte lá dos 5 primeiros livros da Bíblia. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e o fogo do Senhor. Ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tábera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, dos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se as nossas almas, e nenhuma das coisas vemos senão este maná. Irmãos, estamos falando do povo do Egito, que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu, foi tirado do Egito. Esse povo viu vários milagres, os maiores milagres acontecendo na frente deles. Quando eu falo que não podemos fixar a nossa fé ou embasar a nossa fé em milagres, uso esse exemplo. Um povo que viu o fogo que aqueciam eles durante a noite, uma tocha de fogo que aquecia eles durante a noite, que não tinha brasa embaixo, não tinha tocos, arbustos, não tinha nada embaixo dessa tocha de fogo. Era o fogo vindo do próprio céu, uma tocha de fogo que os guiava durante a noite e os aquecia, e uma nuvem que os protegia do sol escaldante, o sol escaldante no deserto durante o dia. Esses olhos viram isso, olhos que viram o maná caindo do céu, o pão que alimentavam eles todos os dias. Povos que viram as 10 pragas sobre o Egito. Povos que viram o Mar Vermelho abrindo-se para que eles passassem e logo após fechando-se para destruir os seus inimigos. Povos que viram os melhores milagres, os maiores milagres registrados na Bíblia. Não foram povos que, como nós, que hoje os milagres são mais espirituais, algo mais interno, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque ainda estamos com os olhos carnais querendo enxergar a Cristo. E eu digo, irmãos, enquanto a sua fé estiver tão pequena ao ponto de você querer enxergar Deus com os seus olhos carnais, você não o verá. Você não o verá.
Essa procura nunca vai ser saciada, porque você está querendo ver com seus olhos. Mas Deus já fez um milagre nas nossas vidas. Ele nos trouxe aqui. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Deu seu Filho único para morrer por nós. Derramar um sangue inocente. Como um cordeiro, ele foi pregoado naquela cruz. E derramou todo aquele sangue inocente para que hoje estivéssemos aqui. Quando fixamos a nossa fé em milagres, estamos enfraquecendo-a e com certeza ficaremos sem ela. Quando chegar os dias maus, muitos estão desigrejados, porque acreditaram que quando eu estou com os homens de Cristo, eu posso demonstrar minha lealdade a Deus. Ou quando eu estou sozinho, eu posso ficar à vontade e falar que não pertenço a esse grupo. Ou quando eu vejo um milagre acontecendo, como aquele povo que quando via o milagre acontecendo, eles se fortaleciam e caminhavam e seguiam. Mas quando não viam nada acontecendo, aí eles começavam a falar, como está em Números aqui, acabamos de ler. Poxa, e o peixe que comíamos, a carne que comíamos? Pelo menos a gente tinha esse prazer. E agora o que nos resta? Esse maná. Enquanto estivermos olhando com os olhos carnais, não encontraremos Cristo, não encontraremos Deus no nosso olhar. Quando chegam os dias maus, pensamos, mais uma vez, Deus me abandonou. Deus não está ouvindo minhas orações. Quando chegam os dias maus, e que muitas vezes Deus fica em silêncio. Você ora, e Deus não responde a sua oração. O que você vai fazer? O fato de você não ter alimentado a sua fé, o fato de você não ter fortalecido a sua fé, quando chega esse momento, em que Deus em silêncio ouve o seu clamor, em silêncio fica, você se afastará de Deus. Você foi o causador dessa fé ter enfraquecido. Eu sei que tem momentos, irmãos, que a gente está sofrendo tanto que a gente não consegue nem orar. Mas é importante a gente orar. É importante a gente louvar a Deus, mesmo em tempestade. Quando entoamos esse último cântico, eu fiquei refletindo, eu não tinha combinado nada com o grupo de louvor sobre os cânticos. O presbítero até me perguntou o tema da pregação. E eu falei, vamos falar sobre fé. E acredito eu que normalmente quando a gente se fala em fé, a gente fala que por fé você move montanhas, fé você faz isso, faz aquilo. E eu acredito que talvez ele até pensou nisso. Mas irmãos, esse último cântico fala, se o trovão e o mar vier, o que você vai fazer? Tem um hino que fala, quando as ondas do mar estão batendo nas rochas e ouve o mandar de Deus, ouve o falar de Deus, sossegai. Ele está sobre tudo, irmãos. Ele está sobre nossas vidas, Ele está sobre a natureza, Ele está sobre o mal que vem até nós. E se Deus permitir que o mal te alcance, entenda que Deus quer te provar, quer te fortalecer para uma nova vida, para uma experiência mais íntima entre você e Ele. Não é prazer de Deus que o mal te alcance. Não é prazer de Deus ver um filho dele sofrendo. Não é prazer de Deus. Mas infelizmente, por causa da nossa desobediência, o mal chega até nós. Infelizmente, por nossa desobediência, por nossa falta de capacidade de ser fiel,
de ser sincero com Deus, o mal vem até nós e muitas das vezes nos derruba. Quando firmamos nossa fé em milagres, estamos alimentando o mal entre nós. O Deus de milagres, Ele ainda é o mesmo, só que precisamos reconhecer a soberania de Deus, não pelo milagre que Ele nos apresenta, do que Ele nos dá, mas sim da força, da energia, da sabedoria, do entendimento que Ele nos dá nos momentos difíceis. Eu sei que com palavras parece ser ilusório, mas como eu disse de manhã, tive momentos na minha vida que eu precisei chorar muito, precisei ajoelhar muito, mas ainda assim eu queria resolver o problema com as minhas energias. E foi em vão todo aquele choro, foi em vão todo aquele desespero da minha parte. Eu estava depositando a minha fé em milagre, um milagre que não viria, esse milagre não viria. Mas quando eu comecei a acreditar e deixar realmente na mão de Deus, e confiar que Ele realmente estaria sob o controle de tudo, as coisas mudaram. Hoje eu consigo ver o milagre que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, e todos aqueles que estavam participando daquele momento. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas precisamos exercitar, precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, alimentar todos os dias a nossa fé, para que quando chegarem os dias maus, possamos dar glórias a Deus. Precisamos deixar de depositar a nossa fé em homens, que também são pecadores como nós, são pessoas tão dependentes como nós, tão necessitadas da graça de Deus. E quando entendermos que a graça de Deus é o que nos basta, aí sim conseguiremos enxergar o milagre de Deus. Esse milagre que hoje muitos pregadores, muitas igrejas até têm dito, o seu milagre vai acontecer aqui hoje. Eu espero que eles estejam falando em âmbito bem espiritual, porque isso será cobrado deles. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que não existe um milagre visível, onde uma pessoa enferma está numa maca e de repente, por um milagre, ela está aqui louvando e engrandecendo a Deus como nós. Eu não estou dizendo isso, irmãos, mas eu não posso depositar a minha fé nesse milagre, porque esse milagre depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas antes desse milagre, eu preciso ter um milagre interno, que é reconhecer em Cristo o seu poder, a sua soberania e confiar nele. Outro ponto que gostaria aqui de salientar, e já partindo para o final, não colocar a sua fé em finanças. Muitos ainda acreditam que um servo de Deus não pode passar necessidades, que um servo de Deus não pode ter dificuldade na sua vida financeira. E por causa disso, muitos saem da igreja, porque acreditam eles que, poxa, eu estou aqui, estou orando, estou jejuando, quando eu estou com os irmãos aqui, eu estou falando de Deus, estou sendo crente, né? E aí, quando não alcança os seus objetivos financeiros, não falam, não vê uma prosperidade na sua vida financeira, acreditam, eu estou na igreja errada, ou estou servindo ao Deus errado, ou eu não tenho essa fé. Quando a gente deposita a nossa fé na prosperidade, também cairemos.
Quando chegar os dias maus, cairemos. Vamos abrir em Salmos 73. Livro de Salmos, capítulo 73, versículo 1 a 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quem escreveu isso? Ou quem declarou isso? Foi um rei, o rei Asaf. O rei Asaf, ele começou a prosperar. Foi um rei que começou a governar e começou a prosperar. Prosperou. E ele, financeiramente, em termos de posses, em termos de poder, ele prosperou. Foi um homem que prosperou muito. E de repente, pela graça de Deus, ele reconheceu que ele estava depositando a fé dele naquela prosperação. E ele começou a pedir perdão a Deus. E ele declarou aqui, aos meus pés, que estavam tão confiantes, tão certeiros, que eu estava no caminho certo. Não é errado, irmãos. Aí os irmãos vão falar assim, poxa, será que não é bom prosperar? É ótimo, é maravilhoso. Pô, quem não gostaria de prosperar? Todos nós. E isso é importante. Mas Deus vai dar a medida do que você precisa. Deus conhece os nossos corações. E quando eu falo Deus conhece os nossos corações, irmãos, venhamos e convenhamos. Será que hoje eu estaria aqui se eu fosse um homem bem afanado financeiramente? Será que eu, mesmo ter apreciado da palavra de Deus, ter participado da graça de Deus, será que realmente hoje eu estaria aqui? Ou eu ainda preciso ser corrigido? Ou preciso ser eliminado alguns desejos, algumas vontades, coisas do velho homem, do velho Osmar que ainda pertencem, que ainda estão vivos dentro de mim? Então, poxa, se eu não estou prosperando, é porque eu sou um homem mau, é porque Deus acha que se eu tiver dinheiro eu não vou mais servir Ele. Não, Senhor, eu vou dar parte dos meus bens, eu vou dar na igreja, vou usar na obra, eu vou fundar igrejas, eu vou investir na obra de Deus. Não, Senhor, eu vou ser bonzinho. A gente começa a ficar desesperado, né? E fazer promessas em vãs. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, irmãos. Como eu disse, não é prazer de Deus ver um filho seu sofrendo. Mas, de repente, Deus te quer naquele momento, daquela forma, para alcançar outras vidas. Então não desanime se o irmão do seu lado prosperou tanto e você não prosperou nada. Faltou alguma coisa na sua casa? Faltou o seu mantimento? Faltou o seu vestimento? Poxa, eu estou com esse terno aqui já tem 10 anos. Eu não posso nem engordar mais um pouquinho, porque senão os botões já estão... Mas eu tenho ele. Então dou glórias a Deus, graças a Deus. Poxa, lá em casa eu comi só arroz hoje. A Luizinha foi lá, se deu mal. E a Manu ficou fazendo propaganda. Não, minha mãe cozinha tão bem. Coitada, comeu arroz com farinha. É gostoso. Não faltou. Claro que eu gostaria de comer uma picanha suculenta, mas tinha o arroz. É claro que se tivesse
Irmãos, é só uma alusão, tá? De repente os irmãos vão achar que eu comi só arroz. Não, graças a Deus tinha mistura, tinha arroz, tinha feijão, tinha tudo. Mas quando estiver só o arroz, dá graças a Deus. Quando só tiver a farinha e tiver uma gordurinha de uma carne de panela que sobrou, faz um pirão, né? Acho que mineiro sabe o que eu estou falando, né? Mas sempre dê graças a Deus, que Ele não deixa faltar. Quando aquela mulher falou, olha, eu só tenho essa farinha e esse azeite. É a única coisa que eu tenho e para a última refeição minha e do meu filho. O que Deus fez? O fato dela dar graças a Deus, porque ela tinha aquilo. E sentiu que tinha que fazer para aquele servo. Ela fez. O que ela recebeu em troca? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que fazer as coisas pensando na bênção que vai receber depois. Mas quando a gente faz de coração, Deus sabe, Deus reconhece e Ele te abençoará. Então não deposite a sua fé na prosperidade. Quando você vê um pregador, um líder ou qualquer pessoa falando sobre a prosperidade, que você é cristão, você tem que prosperar, você tem que prosperar. Pense, eu tenho que prosperar na minha fé, prosperar na minha leitura, eu tenho que prosperar, eu tenho que crescer espiritualmente. Todas as outras coisas são consequências. Vão vir vai acompanhando. Uma coisa eu digo, tem pessoas que falam, eu nasci pobre, vou ficar pobre, por que meu pai não era rico? Minha mãe não escolheu o pai direito. Acho que a Manu pensa isso às vezes. Mas não estuda. Será que essa pessoa tem chances de ser diferente? Muito pequenas. Às vezes a gente se esforça tão pouco e quer tanto, né? E isso é em tudo, gente. Minha mãe não gosta de mim. Chora, né? Aí fica chorando. Minha mãe não gosta. Minha mãe gosta mais do Joãozinho. Do Osmar, não. Eu não tenho irmão chamado João, não. Aí não faço nenhum esforço de mostrar que eu sou um filho querido. Irmãos, temos que nos esforçar para tudo, né? Isso é consequência do pecado. Se a gente quer saber de consequência, então lembre-se, você é um pecador, você não merece nada. Você não merece nada, gente. Vocês não merecem nada. E eu também. Eu estou junto, tá? A gente não merece nada, gente. Tudo que está vindo de Deus é graça, misericórdia, compaixão, de um povo que foi rebelde, de um povo que desprezou o cuidado de Deus. Não merecemos nada, mas pela graça dele estamos aqui. E isso nos basta. Isso nos basta. Podemos prosperar sim. Estude, se esforce, trabalhe mais, se empenhe mais, né? Aperfeiçoe seu currículo. Ou se quer ser um grande empresário, se aperfeiçoe. Não fique esperando cair do céu, que não vai cair mesmo. Isso aí são coisas do mundo. E Deus pode te abençoar? Vai te abençoar sim. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas são só consequências. Consequências. Quer saber de consequências? Você é pecador, então não merece nada. Então o que vier vai ser lucro. Finalizando, irmãos, eu falei falei alguns pontos que não devemos firmar nossa fé. E onde devemos firmar nossa fé? Em Jesus Cristo. Ele mesmo falou isso. E vamos estar abrindo nossas Bíblias, já partindo para o final dessa mensagem, em João 14:1.
João 14:1, gostaria de toda a igreja se levantasse, lêssemos, e vamos estar encerrando a mensagem de hoje com esse texto em mente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Somente esse versículo, aqui é Jesus falando para vocês. Não turbe seu coração, dias maus virão, mas crê em mim. E esse mim aqui é o próprio Jesus que está falando. Amém? Não é o homem, o Osmar, que está aqui falando, crê em mim que vocês serão salvos. Não é isso. Crê em Jesus Cristo, entregue suas vidas a Jesus Cristo. Use dessa fé que lhe foi dada de presente para cada um de vocês, para que reconhecesse Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E que sua vida será transformada, será purificada, será consagrada através dessa palavra. Não deposite a sua fé em coisas deste mundo, mas deposite a sua fé na palavra de Deus. Parece um conto de fadas, mas a partir do momento que você começar a viver isso, você perceberá a ação de Deus na sua vida. Oremos. Querido Deus, te somos gratos, ó Pai, pelo presente dado a nós, Senhor, que é a fé, Pai. Fé em Ti, Senhor, que nos resgatou do pecado, Senhor. Nos tirou, Senhor, daquele poço fundo, Senhor, onde não tínhamos esperança, Senhor. Não achávamos, Senhor, esperança, Senhor. E o Senhor, com Teu Filho, que morreu por cada um de nós, ó Pai, nos tirou daquele fundo poço, Senhor, e nos colocou, Senhor, para levar o Evangelho, Pai. Nos confiou essa obra, Senhor, essa tarefa, Senhor, de levar o Evangelho, Senhor, a outros povos, ó Pai. Estou te pedindo, ó Pai, em nome desta igreja, ó Pai, que cada um de nós, Senhor, possamos estar aqui, Senhor, firmando a nossa fé unicamente e exclusivamente, Senhor, no Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que a nossa fé, Senhor, possa estar sendo, Senhor, edificada, Senhor, alimentada todos os dias, Senhor, pela Tua graça, ó Pai. Que possamos reconhecer em Cristo Jesus, Senhor, a nossa salvação, Senhor. Que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, convictos, Senhor, de que o Deus que fez milagres, Senhor, para aquele povo que saiu do Egito, Senhor, é o mesmo Deus que estamos servindo, ó Pai. É o Deus, Senhor, que não está dormindo, ó Pai, mas é o Deus que está ao nosso lado, Senhor, trabalhando, Senhor, nos moldando, Senhor, nos purificando, Senhor, para a Tua obra, ó Pai. Queremos aqui pedir, Senhor, por cada irmão aqui presente, ó Pai, que o Senhor cure, Senhor, a nossa enfermidade espiritual, Pai. Que a nossa saúde espiritual, Senhor, possa estar sendo reativada, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, com vontade, com desejo de Te servir, Pai. Com a expectativa, Senhor, de um dia estarmos ao Teu lado, Senhor, Te louvando, Te engrandecendo, Pai, junto com os anjos, Pai. Que não possamos sair daqui, Senhor, com os corações abatidos, Senhor. Que os nossos problemas, Senhor, não escureçam nossas vistas, Senhor, ao ponto de não Te enxergar mais lá na frente. Que o inimigo, Senhor, não nos alcance, Senhor, com a sua perversidade, ó Pai, de nos querer, Senhor, tirar do Teu caminho, ó Pai. Que a Tua proteção santa, Senhor, nos proteja no decorrer dessa semana, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor, nos baste, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor, todos os dias, ó Pai. E que possamos ter uma semana cheia, Senhor, de experiências contigo, ó Pai. Em que possamos estar fortalecendo a nossa fé, ó Pai, para os dias maus, ó Pai. É o que Te pedimos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, voltamos a ter